Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional vai... Terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. O BIP é conhecido como um centro de tortura. Ali foram torturados padres e membros da ação social, assim como diversos sindicalistas. Mas o BIP passou a ter uma importância maior na história da repressão da ditadura brasileira, porque dali saiu o único caso que se tem notícia de condenação de militares que praticaram torturas, condenações pelas torturas ocorridas. Só que estas torturas, no caso, não foram as cometidas contra membros da pastoral da igreja, nem tampouco a sindicalistas. Foram torturas que oficiais e suboficiais praticaram contra soldados que estavam cumprindo o serviço do Exército naquela época, em 1972. Inclusive, foram posteriores às torturas cometidas aos chamados pessoas ligadas ou suspeitas de estarem ligadas à esquerda, como os membros da pastoral de Dom Valdir. Esses soldados foram, na verdade, acusados de fumarem maconha dentro do quartel, traficarem maconha. Porque foram pegos fumando, acusaram-nos de traficarem, quando, na verdade, quem levou a maconha para lá foi apenas um dos soldados, que vinha a ser irmão de um traficante na cidade aí. Dos 16 soldados envolvidos, 4 deles vieram a falecer por conta das torturas cometidas, que incluiu colocar a cabeça de um deles num torno e apertar o torno. Esses soldados tiveram 3 deles os corpos escondidos, um queimado, o outro enterrado no local ermo e o terceiro jogado também num lugar distante, que acabaram sendo localizados. Soldado Vanderlei de Oliveira e Juarez Monção Virotti foram os primeiros que morreram por causa das torturas. O corpo de Vanderlei foi esquartejado e foi jogado na estrada para Rio Claro. O de Juarez queimado e abandonado perto de Bananal, em São Paulo. Tal como ocorreu também com um soldado, com o deputado Rubens Paiva, morto sob tortura no DOI-CODE do Rio e dado como sequestrado pelo Exército. Para justificar o seu desaparecimento, os militares envolvidos na tortura, com a autorização do subcomandante na época, e esse subcomandante era o tenente-coronel Gladstone Pernazete Teixeira, que já veio a falecer, eles forjaram a fuga do soldado, inclusive divulgando nota nas rádios locais. Ou seja, eles inventaram a fuga para justificar que os soldados tinham desaparecido. Os 4 soldados, portanto, são o Vanderlei de Oliveira, o Juarez Moção Virotti, o Roberto Vicente da Silva e o Geomar Ribeiro da Silva, de 19 anos. Esse faleceu no Hospital Central do Exército. E foi graças à tortura cometida ao Geomar que a história toda veio à tona. Porque foi a irmã do Geomar que, ao saber que o irmão estava sendo torturado, procurou Dom Valdir Calheiros e narrou a ele tudo o que estava acontecendo. O Geomar, inclusive, a suspeita que os próprios colegas soldados que sobreviveram têm é de que foi uma queima de arquivo. Ele dizia em casa que estava sendo obrigado a fazer coisas como motorista que não lhe estavam agradando. E outras pessoas, não só a irmã dele, confirmaram mais ou menos isso. Há uma suspeita de que ele pudesse estar desovando, como se fala na gíria policial, corpos de militantes da esquerda assassinados no Rio e em São Paulo. O Dom Valdir tomou as medidas necessárias
relatando as denúncias a outros bispos da CNBB, e a CNBB na época funcionava no Rio de Janeiro, e esses bispos levaram ao conhecimento do Exército. Foi assim que criou-se um IPM feito por policiais, por militares lotados na Guanabara. Antigamente, naquela época, eram 2 estados diferentes, Guanabara e Rio de Janeiro. Eu equivoquei e falei que a CNBB era no Rio, na verdade era na Guanabara. E esses militares é que fizeram o inquérito policial militar, que se tornou processo na segunda auditoria militar da Guanabara. Nesse julgamento, o processo foi em segredo de justiça, embora o próprio Exército, na época, tenha dado divulgação de que houve torturas aqui em Volta Redonda contra os soldados. Eles nunca admitiram a tortura contra os presos políticos. Mas, apesar dessa divulgação, o processo correu em segredo de justiça porque o juiz auditor, que é o juiz civil dentro da auditoria militar, Dr. Elmo de Azevedo Susequinde, disse que havia o interesse de manter a ordem e a disciplina dos militares e que os membros da justiça castrense tinham o dever de preservar esse interesse, por isso não podiam dar divulgação. Mas o doutor Elmo Susequinde, no momento do julgamento da ação, defendeu que o julgamento fosse público. Porém, o corpo de juízes, o Conselho Especial de Justiça, que era formado por oficiais, todos coronéis, negou-se a autorizar a abertura da sala de sessão e o julgamento se deu em sessão secreta. O julgamento ocorreu em 72 mesmo, a punição aos militares foi tornada pública, mas a sentença do caso só veio a ser conhecida em 25 de maio de 1997. Portanto, 25 anos depois, numa reportagem feita pelo repórter Murilo Fiuza de Mello no Jornal do Brasil. Nessa sentença foram condenados o tenente-coronel Gladstone Pernazete Teixeira, que era subcomandante e que respondia pelo comando, porque o comandante estava de férias, ele pegou 7 anos de prisão. O capitão Dálcio de Miranda Niebos, que era o chefe da segunda seção, a seção de informações do quartel, e ele era o principal torturador, pelo que se sabe. Ele pegou 84 anos de prisão. O segundo tenente, Paulo Reinaldo Miranda da Silva, auxiliar direto do Niebs, 77 anos de prisão, que ele foi condenado. O terceiro sargento Ivan Etel de Oliveira, da equipe do capitão, teve uma condenação de 62 anos. O terceiro sargento também, Rubens Martins de Souza, da equipe do capitão de Niebs, mais 62 anos de prisão. O cabo José Augusto Cruz, da equipe do capitão Niebs, 62 anos. Sidney Guedes, também militar, 57 anos. O cabo Celso Gomes de Freitas, 57 anos. E 2 policiais civis, Nelson Ribeiro de Moura, 2 anos de detenção, e Iranildes Pereira, 1 ano de detenção. É curioso que há informações de que no BIB existia uma cela que eles chamavam submarino, que era uma cela escavada no chão, no subsolo, próximo ao Rio Paraíba. A Comissão Municipal
da Verdade, aqui, Comissão Dom Valdir Calheiros, tem trabalhado intensamente em conjunto com a Comissão da Verdade do Rio, na busca dessas informações. Nós conseguimos o depoimento de uma pessoa que veio a trabalhar, veio a tirar serviço no Exército, 15 anos atrás, mais ou menos, em 90 e poucos, e ali tomou conhecimento de que havia essa cela submarina. Chegou a localizar, com base no depoimento de um militar que tinha servido no BIP na época da ditadura, no início dos anos 70. Infelizmente, esse militar já faleceu, veio a falecer num asilo de velhos que nós localizamos. Agora nós estamos querendo tentar verificar o tal local, fazendo uma escavação. Para isso, nós estamos contando com o apoio fundamental da Procuradoria da República em Volta Redonda. Aliás, a Procuradoria, através do Dr. Júlio Araújo, tem feito um trabalho incessante para tentar desvendar todos os meandros da repressão política ocorrida aqui na região sul do estado do Rio, notadamente Volta Redonda. Então, nós vamos agora tentar conseguir meios para confirmar a existência desse submarino. Já houve, em setembro de 2014, uma visita nossa com alguns dos soldados sobreviventes daquelas torturas ocorridas pela tal do cigarro da maconha lá, em que nós localizamos, conseguimos identificar os locais onde as torturas aconteciam. Isso está devidamente filmado, mapeado, talvez seja apresentado a todos vocês aí. Agora queremos chegar nesse submarino e queremos chegar mais um pouco além, tentando confirmar o que é que o soldado Geomar sabia para que quisessem matá-lo como queima de arquivo.